É isso mesmo, Ana, estamos a falar dos nossos rins. Portugal, já o dissemos aqui, é o país da Europa com maior incidência de doença renal crónica. Dedicamos os próximos momentos de conversa, precisamente, às doenças renais. No sofá, ao meu lado, já tenho o Dr. André Weigert, médico nefrologista. Seja muito bem-vindo, Dr. André, aqui ao Saúde em Dia. Obrigado. Vamos falar um pouco começamos por falar desta especialidade, a nefrologia, que é uma especialidade do âmbito da medicina interna e que se dedica ao diagnóstico e ao tratamento das doenças dos rins. Exatamente. A nefrologia surgiu como um ramo da medicina interna na altura em que surgiram, de facto, terapêuticas substitutivas da função renal, nomeadamente a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, a transplantação renal. E os nefrologistas têm um âmbito muito mais amplo, não lidam só com os doentes que atingem essa necessidade de substituição da função, que são uma pequena parte da população, para terem uma ideia, cerca de 20 mil doentes em Portugal, embora provavelmente cerca de 1 milhão, 10% da população, grosso modo, tem patologias renais e que todas elas, de certa forma, são do âmbito da nefrologia. Porque, Dr. André, na origem das doenças renais estão necessariamente outras doenças e falamos principalmente da diabetes e da hipertensão arterial. Certamente. É importante dizer que todos nós temos, ao longo da nossa vida, uma deterioração, uma diminuição da função do rim, tal como outras funções de outros órgãos, e temos que gerir essa diminuição ao longo do tempo, só que há doenças que, de facto, aceleram bastante essa situação. Há, por exemplo, algumas doenças genéticas, como os rins poliquísticos, que previsivelmente têm uma queda de função renal, que, apesar de tudo, existem formas de tentar atenuar essa velocidade de queda, mas a fatia maior das doenças que causam uma aceleração dessa perda de função são, de facto, diabetes e hipertensão arterial. Há outras doenças imunológicas, glomerulonefrites e outras que são também muito importantes e que digamos, diagnóstico precoce permite muitas vezes atenuar a deterioração ou até, em alguns casos, a cura completa dessas patologias, quando existe um distúrbio imunológico que consegue ser resolvido, pode haver mesmo uma cura completa. Mas... Dr. André, são as grandes epidemias das nossas sociedades, das sociedades contemporâneas, que no fundo são as responsáveis por esta prevalência tão elevada de doença renal crónica em Portugal? Certamente, o ser humano foi desenvolvido com mecanismos de retenção de sódio para evitar a desidratação e, portanto, ficar, sobretudo em ambientes em que perdiam líquidos e que não tinham acesso fácil ao sal, e, por outro lado, também para evitar que as pessoas morressem durante a ausência de alimentos, criaram-se mecanismos de retenção dos alimentos e atualmente num mundo em que existe uma enorme abundância de alimentos e de sal, no mundo, pelo menos em países como Portugal, nós não estamos adaptados para a carga de sal e de calorias. Consumimos sal a mais? Obviamente, penso que é um dos problemas muito importantes, para além, provavelmente, de algum património genético que propicia a retenção de sódio, mas claramente o consumo de sal é um dos malefícios e é algo, certamente, das principais formas de atuar
para evitar o desenvolvimento não só de doenças renais, mas cardiovasculares, porque é importante dizer que as medidas para prevenção das doenças renais não são exclusivas de doença renal. Portanto, é impossível só prevenir a doença renal. Ter uma dieta adequada vai prevenir a doença renal, doença cardiovascular, muitas formas de cancro. Portanto, não há malefícios, por assim dizer, de tomar essas medidas de prevenção. Não é que ao protegermos o rim vamos piorar outros sistemas. Portanto, obviamente será de E já vamos falar benefício. mais alongadamente sobre esta prevenção que é necessária. Vamos retroceder. Estes órgãos, portanto os rins, que são aqueles órgãos que nós temos em forma de feijões, no fundo. Como é que os pode descrever? São pequenos relativamente em termos de tamanho, de diâmetro, mas com uma função muito específica. Certamente. O rim, na verdade, recebe do coração e há uma grande interligação entre o rim e o coração. O rim, de certa forma, é um órgão cardiovascular modificado, que tem funções específicas, mas que recebe 1/4 a 1/5 do sangue que sai do coração. Portanto, uma parte muito significativa do fluxo passa por esse sistema de filtros, os nefrónios, as unidades funcionais, que exercem um grande número de funções. Mas, grosso modo, filtram cerca de 150 a 180 litros de um ultrafiltrado, que depois é processado pelos túbulos do rim e só uma parte pequena, 1 litro ou 2, é que sai sob a forma de urina, o resto é tudo reabsorvido, sendo deitado para fora aquilo que nós não precisamos ou que existe em excesso no organismo. E é um mecanismo extraordinariamente fino de regulação que permite um controle de inúmeras substâncias no corpo, que se mantém, na maioria das pessoas, com níveis muito adequados, e apesar de haver consumos muito distintos de água, de sódio, de potássio. Portanto, o rim tem uma enorme capacidade de adaptação para o que é ingerido pela pessoa saudável. Mas necessita de muita água para o seu bom funcionamento. O consumo de água claramente deve ser favorecido, não sendo necessário, portanto, não é nomeadamente quando o rim não funciona muito bem, não é por se beber 10 litros que vai funcionar melhor, mas claramente a desidratação piora bastante muitas situações, e há situações específicas que vão ser, eu sei, depois abordadas, como os cálculos renais, em que, de facto, a diluição dos componentes da urina tem uma enorme importância para evitar que esses componentes se juntem e que se formem cálculos. Há doenças também genéticas, como a doença poliquística, em que o consumo de água é particularmente importante para atenuar essa progressão. Mas, em geral, a hidratação é fundamental André, e há certos sítios, por exemplo, do planeta, em que existem casos epidémicos de doença renal que se pensa ter a ver com essa desidratação crónica. Doutor André, essa perda de funções do rim ao longo do tempo é, digamos assim, natural, faz parte do processo de envelhecimento. Começamos a perder essa função por volta dos 20, 25 anos. 1% ao ano? É muito variável e é isso que nós temos que tentar atenuar essa perda. A verdade é que, portanto, nós nascemos tipicamente com um número estabelecido de unidades funcionais. E assim como há pessoas que nascem ricas e pobres, há pessoas que nascem mais ricas e mais pobres de unidades. E a primeira tentativa de melhoria da função renal é evitar um baixo peso à nascença, porque os recém-nascidos com baixo peso têm rins menores e vão ter maior possibilidade a longo prazo
de hipertensão e de doença renal e têm que ser vigiados nesse sentido. Portanto, é um ponto logo importante, os cuidados pré-natais como prevenção da doença renal. Mas não podemos fazer nada em relação ao que recebemos quando nascemos. Claro, a nossa herança genética, no fundo. Certamente. Doutor André, já continuamos a conversar. Certamente.